Papo Legal. Um podcast descontraído sobre o mundo jurídico. Olá pessoal, bom dia. Aqui é a Ellen Lima, presidente da OAB Divinópolis. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo Legal. E hoje eu tenho aqui o prazer de dividir esse papo com o Dr. Gustavo Rezende, nosso tesoureiro, advogado aí na área trabalhista, na área civil. Dr. João Gontijo, nosso secretário-geral também da OAB, advogado que também atua nas áreas trabalhista, civil, administrativa. E por que eu estou apresentando os membros da diretoria para o nosso Papo Legal hoje? Eu estou apresentando porque nós vamos falar de um assunto muito atual ainda, e que será discutido por bastante tempo, que é sobre os impactos do período pandêmico, Agora a gente já está falando num período pós-pandemia, que nós não queremos de forma alguma que retorne. Mas quais são os impactos desse período nas relações de trabalho e também para a advocacia? Por que a gente fala sobre esses impactos na advocacia? Porque nós, com a pandemia, nós passamos a ter olhares diferentes, perspectivas diferentes e começamos a adaptar a nossa vida de acordo às dificuldades que apresentava. Uma coisa que ficou muito em voga, e que é um caminho sem volta, é a questão do direito digital, da especialização digital do advogado, porque a tecnologia ela só avança e com essa tecnologia vão se diminuindo as perspectivas das pessoas com relação ao trabalho da advocacia. Por exemplo, muita gente questiona, o advogado ele vai deixar de ser importante? Por quê? Porque hoje faz audiências à distância, você resolve problemas cartorários também à distância, existe aí projetos nos tribunais todos com relação a conciliações e mediações e muita gente entende que esse tipo de justiça, essa justiça de conciliação, não precisaria da figura do advogado. E por que a gente associa isso à tecnologia? Porque o advogado hoje ele vê o direito digital como a nova forma de trabalhar. E aí eu gostaria de escutar um pouco de vocês sobre qual a perspectiva de vocês com relação a essa imprescindibilidade do advogado e também essa questão digital. Bom, Ellen, bom dia Gustavo, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, para tratar de uma temática tão relevante, tão cara a todos nós, advogados e profissionais do direito. Bom, a perspectiva que eu vejo em relação ao seu questionamento, se de fato haverá uma diminuição das atribuições ou das tarefas atinentes à advocacia, eu responderia que não. Tá? A perspectiva que eu vejo é exatamente oposta disso. E a partir de quais premissas? Por exemplo, nós já estamos tratando aí de questões relativas ao metaverso, por exemplo. E aí, dentro desse metaverso, vão surgir problemas de propriedade intelectual, de ofensas à honra, de direitos, de conflitos em relação a direitos de propriedade, enfim. E o profissional do direito é aquele que conseguirá dar amparo e, inclusive, participar da construção dessas soluções jurídicas novas. Além de advogado, eu também sou professor, e aí, algumas semanas atrás, eu participei de uma banca de TCC, de monografia, em que a discussão desse TCC era o direito de propriedade intelectual criado ou a partir da criação de inteligência artificial. E aí a aluna lá que estava fazendo a sua exposição trouxe uma situação, eu acho que isso talvez traduz muito essa questão da importância do profissional do direito e como que isso é tudo um mundo novo que está sendo construído. E aí são novas demandas, novas relações sociais, com isso, novos conflitos e a presença imprescindível do advogado. Ela trouxe uma situação em que uma série Game of Thrones, o pessoal aí, quem é fã, que está acompanhando aí o podcast, sabe, que de fato a pessoa é fã e ela fica ali ávida, para poder saber qual a continuidade dessa série. E aí um engenheiro
de tecnologia, me parece, ansioso por saber o desenrolar ali, né, do próximo livro. Ele alimentou, né, criou um sistema de inteligência artificial e o alimentou com as obras anteriores. E aí, a partir dessa alimentação que foi feita e técnicas lá, né, de inteligência artificial, o sistema que foi criado deu um novo final para aquela saga. Criou um novo final para aquela saga, uma continuidade para ela, independentemente daquilo que o autor original teria criado. E aí surgem as discussões, né? Será que isso é violação à propriedade intelectual, né, do autor original dessa série? Será que eu posso, eventualmente, buscar um registro de propriedade intelectual em nome da inteligência artificial? Ou será que tem que ter um elemento humano por trás disso? Na verdade, a legislação, pelo menos a nossa, né, a legislação brasileira, ela não traz essas respostas ainda. Então, nós, profissionais do direito, quem atua nessa área, inclusive, é que vamos juntos buscar construções, né, porque os conflitos já começaram a surgir. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo a tecnologia como uma aliada, né, no sentido de promover mais atividades para o advogado, de necessitar ainda mais de intervenção do advogado na resolução desses conflitos que possam surgir. Bom dia a todos. Agradeço aí o convite, né, de estar ladeado com pessoas tão fantásticas, né, que para mim é sensacional estar perto de vocês. Vocês sabem disso. Recíproco é verdadeiro. Então, tá certo. É isso mesmo, doutor João e doutora Hélia. Eu concordo que é um caminho sem volta, mas é um caminho que demanda nós termos uma certa compreensão. E que muitas vezes eu verifico que o profissional do direito ainda tem uma visão um pouco limitada sobre isso. Principalmente quem está chegando, né, e que fica com aquela visão muito do TikTok, né, e vai muito mais do que isso. O direito digital vai muito mais do que isso, as relações são complexas. É uma situação que, igual eu disse anteriormente, não tem volta, né? Os tribunais estão aí cada vez mais aperfeiçoando com robôs, né? E a gente não sabe como é que vão ser alimentados esses robôs, né? A inteligência artificial, acho que é um papel da OAB, é um papel, né, de nós operadores do direito, né, de nós advogados sabermos e acompanhar essa evolução. Então eu compartilho com vocês neste aspecto e vejo que nós precisamos sim termos uma compreensão muito importante sobre isso e sabermos como inserirmos nessa perspectiva de um modo de que todos nós possamos nos ajudarmos mutuamente. Porque isso daí não é um caminho que eu vou trilhar sozinho, o Dr. João vai trilhar sozinho, a Ellen vai trilhar sozinho. Isso aí, na verdade, vai ter que partir de nós, da comunidade, da advocacia, para a gente buscar uma melhor solução para que compreendamos de forma efetiva esse novo caminho que não tem volta. É isso mesmo. Eu achei, extremamente pertinente uma colocação que o Dr. João fez. Não sei se você também era fã do Games of Thrones, sim, mas eu adorei a ideia que uma inteligência artificial criou um novo final, porque eu, como assisti todas as séries, né, até o final, eu não gostei do final. Sem spoilers. Mas, enfim, eu achei isso bacana, porque há uma discussão, né, principalmente no mundo jurídico, se a inteligência artificial como aliada das decisões judiciais, eu fiz uma especialização em Direito em Digital e numa das aulas que eu tive de módulos sobre inteligência artificial, nós acompanhamos sobre a criação do projeto Victor, que está lá no STJ. E é muito interessante que muitas dúvidas foram dissipadas em que a inteligência artificial, ela não interfere no julgado. Por quê? O que nós entendemos à primeira vista? Que ela faz a seleção de matérias afetas, né, os chamados recursos repetitivos, demandas repetitivas, para quê? Para que ela tenha um julgamento semelhante, baseado naquelas premissas, né? Os mais temerosos ficam preocupados, né? Ah, mas como que ela faz essa seleção?
né? E querendo saber. É uma seleção específica em que foram compilados aqueles assuntos. Inclusive, advogados, né, professores fizeram parte desse projeto piloto para a criação, exatamente para ter aí um modelo que não fosse assim suscetível a críticas, apesar que críticas todos têm, mas que não fosse suscetível a arraigar essa questão. Isso aí não funciona não, porque a gente não sabe qual a premissa da inteligência artificial para a escolha dessas demandas repetitivas. Então, isso aí foi uma discussão bastante positiva para que nós, né, tenhamos um pouquinho da visão de como que essa inteligência pode ser aliada para nós lá nos tribunais e para que a gente também aprenda a trabalhar. Hoje mesmo, né, antes de vir para cá, eu estava lembrando sobre a questão da automação dos escritórios. Eu acredito que aqui em Divinópolis, não sei se o João sabe ou se o Gustavo sabe, eu não tenho conhecimento se escritórios daqui têm já esse perfil de automação e jurimetria, né? Que a jurimetria é simplesmente um aliado para o advogado. Então, é aquilo que você falou, Gustavo. A inteligência artificial, ela veio para ajudar. A gente não pode também enxergá-la como uma questão que vai prejudicar o nosso trabalho. De forma nenhuma. E ainda, o que a gente pode fazer é lembrar que o advogado, a relação humana, né, nossa com o direito, faz também que a gente crie novas formas para que a inteligência artificial separe aquilo que cria a nossa jurisprudência. Porque somos nós que criamos a jurisprudência. Olha, Ellen e Dr. João, eu entendo que, na verdade, isso vai demandar uma nova perspectiva do profissional. O advogado ele vai ter que se modificar. O advogado, né, ele vai ter que acompanhar essa evolução e ele vai ter que também se aperfeiçoar, além da questão digital, se aperfeiçoar em relação ao conteúdo, a relação afetiva e humana com o seu cliente, porque isso aí vai trazer o diferencial, porque eu acho que as relações humanas elas não vão ser substituídas, né, por essa dominação digital, que ela, como eu disse, né, eu estou frisando, não tem volta e não tem volta mesmo, né, gente? O Dr. João milita aí na Justiça do Trabalho, hoje nós já não temos, né, Dr. João, audiências iniciais de forma presencial. As audiências iniciais hoje são feitas todas por videoconferência. Então, eu acho que vai demandar muito do profissional. O profissional ele vai ter que ser um profissional que vai ter que ser conhecedor do direito digital, mas sem perder o quê? Essa intimidade com o seu cliente, intimidade com as questões afetas aos sentimentos humanos, né? Às mazelas humanas, né? E ser uma pessoa sensível. Né? O senhor concorda com isso, doutor João? Perfeitamente, Gustavo. Na verdade, todas essas modificações, né, e a pandemia ela só acelerou nessas modificações que eram inevitáveis de ocorrer, como as audiências virtuais, por exemplo. Eu entendo que o profissional do direito atual, ele não é aquele profissional mais que ele cuida só de direito. Começa por aí. Né? Tem que ser, de fato, a gente que gerencia escritório de advocacia, um profissional multitarefa. Ele tem que entender de gestão de escritório, ele tem que entender de relações humanas, de tratamento de cliente, ele tem que entender de marketing jurídico e ele tem que dominar a técnica. Obviamente, isso é o principal, mas não é mais o único fundamento do advogado. Né? Não é mais aquele modelo, né, de advogados mais antigos, que poderiam, né, permanecer nos seus escritórios, aguardando os clientes chegarem, né? E aí ele se limitava a cuidar da questão processual, da questão técnica. Eu acho que esse modelo é um modelo cada vez mais raro, né? Cada vez mais ultrapassado, e inclusive a visão do advogado em relação ao processo. Eu sempre acreditei muito nisso, e isso passa pela minha formação pessoal também, que processo, acho que cliente nenhum quer te contratar para você conseguir resolver o problema dele daqui a 10 anos. O cliente quer o problema dele resolvido no menor tempo possível. Então, eu acho que o advogado moderno, ele deve sim, lógico que a gente não consegue isso em todos os casos, né, em todos os processos, mas ele deve ter uma visão mais conciliatória, uma visão de menos litígio,
uma visão de buscar junto, né, com o colega da outra parte, com a parte contrária, a construção de uma resolução para aquele conflito, que seja a mais próxima possível da justiça, né, porque o ideal de justiça é algo talvez inatingível, né, dentro da perspectiva de resguardar, né, os direitos do seu representado. Então, eu acho que o profissional do direito então, atual é esse, ele é multitarefa e com uma visão mais conciliatória, com uma visão mais de construir uma decisão, construir uma resolução daquele conflito ali, de forma a resolver o problema do cliente dele em menor tempo possível. Aquela ideia de que advogado bom é advogado bom de briga, eu acho que... Suplantada. Exatamente, está suplantada, e especialmente a partir dessa perspectiva dessa nova geração. É uma geração que tem a imediatidade, o imediatismo como uma das suas características. Então, se a gente tratar de um conflito digital, por exemplo, uma discussão acerca de direito digital, de propriedade intelectual, é ruim para as duas partes, que isso se estendam por vários anos na justiça, até porque as tecnologias vão se modificar e aquilo ali vai estar ultrapassado. Vai estar ultrapassado. Então, esse é o perfil que eu acredito do novo profissional do direito, é isso que eu tento aplicar e é isso, inclusive, que eu tento passar lá para os meus alunos em sala de aula. Então, a conclusão, né, que nós temos e que chegamos é que as relações desse contexto pós-pandemia, ela é tecnológica. Eu costumo dividir, quando falo em advocacia 4.0, a advocacia 4.0 é essa advocacia que sofreu essa revolução tecnológica. Só que a gente está caminhando para a advocacia 5.0, que é isso que o doutor João falou, o doutor Gustavo falou muito bem, que é a mistura do profissional que já está engajado no direito digital, já está inserido no campo tecnológico, mas que vê e tem uma visão da gestão de pessoas. Por quê? O seu cliente, ele tem que ser tratado de forma diferenciada para o problema dele. E nós, profissionais do direito, também temos que entender que na área que a gente atua, o nosso olhar tem que ser diferenciado. Então, se o foco hoje, se o foco anteriormente é eu ser digital, eu estar avançando, eu tenho que saber de tudo, de marketing jurídico, eu tenho que ter um escritório que tenha tudo, de jurimetria, de todas as revoluções que vieram aí para nos beneficiar, para nos ajudar, eu tenho que entender o seguinte: se eu não for esse profissional humano é que vai nos diferenciar nesse campo tecnológico. E essa imprescindibilidade, Gustavo, eu gostaria que você falasse agora sobre qual o nosso papel aí, né, nesse contexto aí tecnológico e a visão humana. Eu acho, Ellen, eu ia ponderar, eu até peço desculpa de ter atravessado a conversa. Nós estamos conversando. No sentido de que isso vai começar desde o pequeno escritório até as grandes bancas. Hoje até as grandes bancas são cobradas dos seus clientes esse resultado de forma mais humana, não é mais aquele processo massificado, né, a entrega de uma defesa, de um serviço de qualquer jeito. O cliente, na verdade, ele quer hoje o resultado, mas ele quer um resultado hoje, inclusive as grandes empresas que são grandes demandistas, elas querem um resultado com a lucratividade. Igual o Dr. João falou, um processo hoje arrastar muito tempo é prejuízo. Então hoje, na verdade, eles querem uma solução e uma solução baseada em dados, né? E o profissional tem que saber disso, né? Hoje não vai poder ficar mais ligado naquela questão intimamente litigiosa, beligerante. Então, Ellen, eu vejo isso como um alento, uma luz para essa nova advocacia, né, que nós tanto amamos, né, Ellen, a gente fala com muito carinho na OAB, e nós, assim, enquanto gestão, enquanto uma entidade que tenha um prestígio na sociedade, nós estamos aí para defender a advocacia, inclusive em relação a questões que a gente nota que vem tentando colocar o advogado à margem de algumas coisas, mas a gente está aí tentando brigar, né, e tentando defender esse direito do advogado neste sentido de colocar sempre a par de todas essas mudanças que estão sendo geradas aí no mundo contemporâneo.
Essa questão da mediação, da conciliação, né, que vocês todos falaram aqui, é muito importante. E para que a gente também entenda, para que a sociedade entenda, para que a advocacia entenda, que é nessas horas que as nossas prerrogativas profissionais têm que falar alto. Porque prerrogativa, para o advogado, é significar falar pelo cidadão. Então, quando você abre mão do advogado, quando você abre mão da prerrogativa, você deixa de fazer justiça. Eu não estou sendo aqui, né, não estou elevando a potência alta à questão da advocacia, mas lembrar que essa é a nossa função, de levar a justiça ao cidadão. Nós somos o caminho entre o direito do cidadão e a jurisdição que ele precisa para que aquilo se torne real. Então, cada dia mais, a nossa presença, seja em conciliação, seja em mediação, seja onde for, não vá para questões que tenham o seu direito envolvido sem ter um advogado, né não, João? Como é que está a visão nisso lá na faculdade? Sem sombra de dúvidas. Então, na verdade, as universidades atualmente, elas, em relação a essas novas tecnologias, né, essas novas disciplinas que são inseridas no nosso dia a dia, por força de resolução, né, do Ministério da Educação, não há nenhuma obrigatoriedade de que essas disciplinas constem das grades curriculares. Né? As disciplinas são aquelas disciplinas padrão, né? E a partir deste ano, se não me engano, 2021, salvo engano, foram inseridas novas disciplinas, mas disciplinas técnicas, né? Direito previdenciário, direito eleitoral, e aí existe a possibilidade, isso é trazido pela resolução número 5 de 2018, de inclusão da chamada disciplina Direito Cibernético. Mas é uma faculdade, né? Não é uma disciplina da grade curricular obrigatória. Da mesma forma, todas essas outras disciplinas, como marketing jurídico, gestão de escritórios e etc., não são disciplinas trazidas por essa resolução. Então, as faculdades, elas têm essa preocupação e elas ofertam essas disciplinas, mas de forma extracurricular. Cursos, né? Exatamente, como cursos de extensão ou em pós-graduação. Até porque a faculdade, né, o papel dela é uma formação geral. Né? E ali nós temos alunos que vão seguir carreira pública e alunos que vão advogar. Então, falar em marketing jurídico é algo mais voltado, né, para aquele estudante que vai buscar, exatamente, que vai buscar advocacia. Mas dentro dessas disciplinas que foram inseridas, como disciplina obrigatória, consta, se não estou enganado, a questão dos métodos alternativos de resolução do conflito. Né? Então, quando a gente fala de que o profissional deve ter uma visão humanizada, que ele deve buscar a resolução do conflito no menor tempo possível para o seu cliente, obviamente nós estamos defendendo aqui, em todas as instâncias, a presença e a necessária participação do advogado. Porque quem é que tem condição técnica de avaliar se é melhor buscar uma conciliação neste momento, se não é possível uma conciliação nesse momento, né, e se é de fato necessário aguardar uma resposta da jurisdição, né, uma resposta do juiz, do judiciário, é o advogado. Porque é o advogado que domina a técnica para saber de quem é o ônus da prova. Segundo, quais provas eu tenho? Terceiro, quanto que custaria para o meu cliente, né, em termos financeiros e emocionais, aguardar a resolução desse conflito? Só o advogado tem essa capacidade. Né? Alguém não estando representado por um profissional, certamente faria um acordo, né, ou celebraria algum tipo de conciliação prejudicial aos seus interesses. Caminhando aqui para finalizar a nossa conversa hoje, eu vou aproveitar aqui que eu tenho 2 excelentes advogados da área trabalhista, já que estávamos falando de profissionais da advocacia, direito digital, visão de futuro e o contexto, né, da pandemia. Lembrei aqui sobre as questões que foram muito comuns na época da pandemia, que foi o teletrabalho, né, a questão do home office, e houve modificações aí atuais que eu estou sabendo. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas modificações, mas que dessem essa visão, né, do advogado com relação às mudanças e o que vocês acham que nas relações de trabalho vai, como diz o povo, vai vingar. Doutor João. Bom, então, finalmente, né, falando sobre direito de trabalho, né, Gustavo? Que a gente não poderia vir aqui e não falar de direito de trabalho, né, que é o nosso amor, nossa paixão. Bom,
Sobre essa questão dessas modificações, né, o que eu pude inferir, o que eu pude observar é que houveram pelo menos 2 problemas, né, em decorrente da pandemia. Primeiro, um problema cultural. As empresas elas não estavam prontas, né, ainda não estavam prontas para poder adotar o teletrabalho. Elas foram empurradas por teletrabalho, né, elas foram obrigadas a adotar o teletrabalho. Então não houve nenhuma preparação por parte das empresas, nenhuma preparação por parte dos empregados, né? Obviamente porque aí o sistema de cobrança é diferente, etc., para que eles fossem colocados em regime de teletrabalho. E essa questão de cultura ela é tão interessante, porque, né, tem uma conhecida, por exemplo, que ela foi colocada em regime de teletrabalho, mas ela não podia sair da casa dela, né? A empresa exigia que ela estivesse na casa dela. Sem justificativa, não tem um motivo exatamente, mas é um teletrabalho que ele tinha que ser exercido num local específico. Então, é o problema cultural em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós tínhamos, ou ainda temos, né, o Gustavo vai falar melhor sobre isso, um problema de legislação. Porque, embora o teletrabalho já estivesse sido regulamentado lá através da reforma trabalhista, né, a Lei 13467 de 2017, na verdade o teletrabalho deixava várias brechas. Né? Só uma parte, claro. Gostaria que você explicasse, que tem muitas pessoas, né, que acompanham o nosso podcast e vai perguntar, o que é teletrabalho? Bom, o conceito legal, né, de teletrabalho, atualmente nós temos uma medida provisória, né, quando nós estamos gravando esse podcast aqui, é uma medida provisória em vigor. Então o conceito de teletrabalho é aquele exercido por meio de uso das tecnologias da comunicação ou da informação, preponderantemente ou não, fora das dependências da empresa. Então é aquele trabalho em que não é trabalho externo, né? O trabalhador ele está preponderantemente ou não fora das dependências da empresa, ou seja, ele pode ser convocado para poder participar de uma reunião, pode ser que alguns dias da semana ele precise comparecer na empresa para poder prestar serviços. Então esse trabalhador, ele, por meio de tecnologias da informação e da comunicação, ele também executa o seu trabalho. Então esse é o conceito legal, né, vamos dizer assim. Que não se confunde com home office. Não se confunde com home office, embora tecnicamente a legislação não trouxe diferenciação. A medida provisória 1108, que recente, né? Que é recente, né, inclusive, ela fala teletrabalho ou trabalho remoto. Ela nem utiliza a expressão home office ou traz outras expressões. Então, esses empregados eles foram colocados nesse sistema. A legislação ela não responde a todos os questionamentos, né? Inclusive, passando a bola até aqui para o Gustavo, para eu entender qual a opinião dele em relação a isso, inclusive. Um grande problema que a gente tem nesse regime, né, Gustavo, nesse sistema, é saber de quem é o custo pela aquisição ou reembolso de equipamentos. De aparelho, né, isso já gera conflito. Gera conflito de utilização de internet. Exatamente. Né? Isso tem gerado muito conflito e, na verdade, os tribunais andam aí balanceando. Ainda não tem um entendimento solidificado sobre essa questão. Então, como é uma questão nova, vai demandando estudos, mas isso não tem volta. Então, é uma situação que vamos ter que trabalhar, que vamos ter que aprimorar, que nós vamos ter que nos aprimorar. E outra coisa, não sei se você está muito por dentro, doutor João, o fato de não ter as empresas têm utilizado certas formas que a própria justiça não tem aceito. Vou falar no português rasgado. Pode falar um exemplo. De vigiar esse funcionário, esse trabalhador, ou o termo mais adequado, esse colaborador. Então, isso não tem. Né? E eu já vi, assim, em audiência de instrução, banco pediu o juiz para oficiar através de uma empresa de geoprocessamento para a localização e o juiz indeferir. Falou assim, não, isso eu não vou entrar, por quê? Porque eu entendo que isso seria violar o direito da intimidade. Mas olha a revolução tecnológica aí ajudando as relações de trabalho. Existem hoje aplicativos que você faz a pessoa bater o ponto
de onde ela estiver. Por quê? Porque ela vai colocar isso no celular dela. É uma forma de resolver um pouco, né, dando entendimentos novos a essa questão do trabalho. Por quê? Porque realmente você, numa ação judicial, eu entendo que tentar saber disso depois seria uma violação. Mas a partir do momento que isso é regra, você entrou, você vai trabalhar em teletrabalho e a forma de condução do seu serviço vai ser através desse seu aplicativo. É uma regra que já foi passada por funcionário. Então, sim, eu entendo que isso aí já está... Se for um sistema lídimo e for transparente entre as partes, eu não vejo nenhum problema, né? Ainda corre o risco, né? Aí sempre tem as inovações e com as inovações tem algumas brechas. Pode haver algum questionamento de manipulação, mas isso mas a título de prova. Isso pode ser tema, inclusive, para outro podcast, né? Provas digitais. Provas digitais. Isso mesmo. Eu, né, aqui, como diz, gostando muito da conversa, mas vamos caminhando para o fim e deixar aí esse gostinho de quero mais, que a gente pode voltar aqui para falar mesmo sobre essas questões das provas, porque o direito é muito dinâmico, né, gente? Quando o João falou aqui que nós não temos uma grade de direito cibernético, eu lembrei de uma especialização que eu fiz, e dentro dessa especialização a gente discutir essas diversas formas de prova. Hoje ainda estamos engateando e olha que nós já avançamos, mas vocês podem ter certeza que muito dessas discussões acerca das relações de trabalho e a forma que são estabelecidas serão resolvidas pela tecnologia. E a gente que lute, né, para acompanhar. Muito obrigada, doutor Gustavo. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço, né? Sou um cara assim, apaixonado com o João. O João é um cara de extrema delicadeza, um cara, né, de muito gente fina. E você nem fala, né, Ellen? Nós já temos aí uma relação de amizade e para mim foi muito bom. E fica aqui o gostinho de quero mais e tendo convite, estou aí pronto a atendê-los. Muito, muito obrigada, Gustavo, pela disponibilidade. João, gostaria de finalizar com alguma mensagem, alguma dica aí para nós? Não, na verdade, também apenas agradecê-los, né, pela poder compartilharmos aqui, né, algumas ideias. O Gustavo também sabe que eu sou fã dele, né, fã de carteirinha. Eu sou fã de vocês dois. E nós já tivemos, né, a oportunidade de estarmos em lados opostos, né, em algumas... respeito. Exatamente, que sempre deve prevalecer. A gente tem essa visão que eu acho que é compartilhada, né, da advocacia, de que estávamos ali para poder construir uma decisão justa, né? Então, justamente. Gustavo é um amigo que eu tenho aí dentro da advocacia e dentro do direito. E a nossa presidente, né, eu sou honrado, né, por poder participar de uma diretoria presidida e co-presidida, né, pela doutora Ellen, pela doutora Andréia, mulheres fortes, mulheres competentes e mulheres que fazem a diferença, né? Não só para a advocacia, como para a nossa sociedade em geral. Então, muito obrigado, viu, pelo convite e estou sempre à disposição aí de todos vocês e de todos os colegas advogados. Muito obrigado. Enquanto presidente, eu novamente agradeço e digo, né, nessa fala do João, a importância de caminharmos juntos. Quando vemos, né, esse protagonismo feminino, eu sou uma, né, que faço de tudo para que ele só avance mais. E, claro, com a presença, né, dos meus amigos, dos meus colegas junto, caminhando juntos, que a gente faz uma entidade forte, né? Porque todos aqui estamos na nossa gestão da OAB Divinópolis. Muito obrigada, tenham um bom dia, até a próxima. Papo Legal. Um podcast descontraído sobre o mundo jurídico.